Então, muito boa noite. Muito boa noite, meninas aqui do Discord. Alaska é a Mai, eu acho, não é? Não, confundindo. Que ela tem. Não, Dara. Dara. Não acertei? Será que eu vou ter que sair e entrar de novo? Agora eu tô te ouvindo. Ei, gente, agora vocês estão me ouvindo? Sim, agora sim. Ai. Alaska, eu sei que seu nome é Dara. Sim. Sabia? Bom, Gente, tá vendo? Ainda tem algum neurônio aqui, sabe? Ainda tem. Se a gente for parar para pensar, os neurônios estão todos ativos aqui, tranquilos, assim. Mas é isso, meninas. A gente tá gravando. Muito boa noite para você, Gisele, minha grande mestra, que está aqui, não é ela? Gi, é você? tô sim. Tá vendo? Ótimo dia. Me colocou para fazer as coisas por mim. Porque é difícil a gente, né, fazer as coisas pela gente mesmo. Então, estou muito feliz que você está aqui mesmo trabalhando. Super feliz de ter você aqui comigo, viu? E hoje a gente vai falar do Wiley, da persistência do Wiley. E eu acho que é característica geral, né, de toda mulher ser persistente. Então, muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Essa semana foi super importante para mim, porque eu fiz duas coisas bem importantes, assim, bem legais. A Má tá chegando aí. Ei, Má, tá joia? Aparece aí pra gente ver. Agora não tá, não Boa tá sendo mostrado. noite. Vamos ver se vai dar certo com a câmera. Vamos ver agora se vai dar. Tá dando certo? Eu, Estão vendo meu baixo aqui ganhando poeira? É um baixo, gente, muito não é legal. um violão, é um baixolão. Enfim, Gostei. meninas, mas essa semana foi super importante para mim porque eu fiz a prova do CNU no domingo, né? Fiz a segunda etapa no domingo sobre tecnologia e foi muito interessante fazer a prova. Foi uma questão que envolveu inteligência artificial e essa desigualdade, né, que a gente vive no mundo, assim. E, enfim. E também hoje, gente, eu tive uma entrevista oral do meu mestrado, do projeto que eu apliquei, porque eu faço parte de um grupo de pesquisa que usa machine learning para criar parâmetros para a detecção da doença de Parkinson, através de uma máquina com sensor sem contato, né? E aí, a galera falando para eu aplicar para o mestrado, apliquei para o mestrado, passei na primeira fase, que é a avaliação de títulos na UNB, e aí agora fui para a segunda fase, que é a entrevista. E aí, gente, uma entrevista assim, sabatina, sabe? Tipo assim, igual entrevista de emprego mesmo, sabe? E aí, depois que eu apertei o botãozinho de end desligar, gente, eu chorei. Eu chorei. Isso foi hoje, tem poucas horas. Eu chorei, tipo assim, por uns 30 minutos, sabe? E eu percebi como eu tava ansiosa pra isso, como eu duvido de mim, sabe? Assim, o tempo inteiro, sabe? E fico tentando transparecer que tô bem. E na hora que acabou hoje, gente, foi tipo assim, nu, sabe? Eu acho que assim, mais do que tudo da ansiedade que eu passei, eu acho que o alívio, sabe? Porque eu acho que é isso, assim, eu não sei se vocês sentem, mas parece que na vida a gente tá o tempo inteiro tendo que se provar, sabe? Tipo assim, eu tenho que fazer uma prova de concurso, eu tenho que ser avaliada para um mestrado, eu tenho que aplicar para uma vaga. Eu não sei se vocês têm essa sensação do mundo, mas assim, não, por exemplo, eu tenho que ver a minha certificação Oracle, né? Porque você tem que provar que você sabe mexer com um banco de dados, né? Não é só querer, né, ter disponibilidade para aprender. Você já tem que querer ter disponibilidade para aprender, aprender sozinho, provar que sabe. E eu acho isso cansativo. Então, é assim que a gente começa o Java de hoje. Mas se eu tô rindo, meninas, a Dara já mandou um sim aqui, então ela me entende.
Que bom, meninas. É muito bom ter vocês aqui mesmo e poder dividir isso. E assim, eu converso muito com a Má também, que tá aqui, e eu sei que assim, cada um tá numa jornada diferente, sabe? Mas que não deixa de ser uma jornada, sabe? E é isso, é a gente tentar, acho que trocar. E uma coisa que eu reparei nesse processo, assim, todo, é que a partir do momento que eu comecei a falar o que que eu tava passando, as coisas começaram a acontecer, sabe? Tipo assim, quando eu comecei a falar com a Gisele mesmo, que tá aqui. Poxa, eu preciso fazer alguma coisa pra mim. Eu tô parada na área, não tô conseguindo migrar, sabe? E aí, quando eu saí desse lugar, e comecei a falar, sabe? Pôr pra fora mesmo, sabe? As coisas começaram minimamente a mudar, porque a gente acha, todo mundo sabe o que a gente tá pensando, sabe? Assim, eu, pelo menos, achava que todo mundo sabia qual que era a minha vontade, mas não, as pessoas não sabem, né? Os nossos desejos, as nossas vontades, as pessoas, na verdade, não sabem, né? Então, eu acho que a gente tem que falar sobre o que a gente está passando com quem tiver, sabe, perto da gente, sabe? Independente de quem for, assim, eu acho que é importante a gente dividir, sabe, as coisas com as pessoas. E é isso, gente. Já vão aqui. Deixa eu ver o que que a Dara falou. Expor para o mundo. Essa aqui não vai para o Zoom, aí eu tenho que ler, né? Claro, adoro o que vocês falam. Expor para o mundo ajuda a se tornar realidade também. Total, total, Nara, total. Tem acho que é o Seichonoye, não sei, que eles falam que palavra tem força criadora. E aí eu achei essa frase ótima. Eu repito isso porque eu acho que é bem isso mesmo. A gente tem que pôr para fora, né? Até para sair e tal. Total. Total, meninas! Então, deixa eu colocar aqui no Zoom também, compartilhar a tela certinha aqui para vocês. A gente leu sobre o for nas últimas aulas. O for é aquele laço que tem dia, hora, o momento, tudo certo e definido, né? Então, assim, ele sabe quando ele acaba. Essa que é a maior diferença do for para os outros, tá? E hoje a gente vai para o while. E aí, não tem problema. Ah, não lembrei do for, não lembro do if. Então, não tem problema nenhum. Deixa eu ver aqui o que a Má falou. Má, eu não vi seus áudios ainda, porque, como eu te falei, saí da reunião e tal. Eu vou sair e tento ficar outro dia. Desculpa. Não, sem problema, Má, sem problema nenhum. Eu acho que é na medida que a gente pode mesmo fazer as coisas. Só de você ter aparecido aqui, eu já fico bem felizinha, tá certo? Bom, deixa eu ver aqui se está compartilhando no Zoom. Tá compartilhando também, tá pegando aí para vocês. E aí, a gente pode começar. Uma coisa que eu acho que vale a pena falar do Wiley, que eu acho que é uma forma que eu aprendi a aprender mais, algumas formas simples, assim. Por exemplo, o Wiley, ele é aquele que quando a condição é verdadeira, que é isso aqui, ele vai continuar. Então, eu até fiz uma imagem lá da mulher persistente no Wiley, porque eu acho que o Wiley é aquela mulher mesmo, sabe? Que aquela que eu me sinto um pouco Wiley, sabe? Aquela pessoa que insiste até conseguir. Então, o Wiley ele tem mais ou menos essa função, assim, né? Eu acho que a gente, todo mundo, todas as mulheres na tecnologias, né, tem que ir insistindo até quebrar a tecnologia e conseguir fazer. Então, não sei, pensem aí nessa analogia, tá bom? Então, um outro tipo de laço, porque o while é um tipo de laço, assim como o for é um tipo de laço, né? E aí ele é representado nessa forma aqui. Então, você tem o while, você tem a condição entre parênteses e logo em seguida você tem a instrução, né? E aqui ele tem uma condição muito mais simples do que o for, né? Ele não indica o início, o fim, nem como ele se repete, né? Então, onde instrução pode ser uma única instrução, um bloco de instruções, e condição define a condição que controla esse laço. A condição pode ser qualquer expressão booleana válida, ela só tem que ter o resultado booleano, que é ser verdadeiro aqui. E o laço se repete enquanto a condição é verdadeira. Quando a condição se torna falsa, o controle do programa
passa para a linha imediatamente posterior ao laço. E aqui tem um exemplo do programa. Esse aqui, eu acho que eu até já coloquei ele aqui no Java, no IntelliJ, para a gente ver. Eu já vou alternar aqui para colocar ele também. E aí dá para já deixar os dois. Então aqui eu estou colocando todos os arquivos nessa pasta aqui, Source, SRC aqui. E a ideia, meninas, é que eu suba isso pro Git e coloque o link para vocês. Eu tô devendo de fazer isso, mas é porque a vida é louca. Então aqui a classe que ele colocou aqui pra gente é essa classe aqui, é while demo. Peraí que eu tenho que colocar no Zoom também aqui. Ela, desculpa, meninas, mas é ainda pegando a manha das cocitas. E eu vejo que as meninas veem a gravação, então vamos lá. Então aqui a gente tem essa classe que é o while demo e que ele começa o código public state void main, aqui ele declara essa variável, que é uma variável char, né, que é aquela variável que uma letra equivale àqueles códigozinhos. Então aqui ele fala que o CA é igual a A, então ele vai começar em A, e que ele fala que enquanto o CH for menor ou igual a Z, você imprime ele. Ele está fazendo o quê? Ele está tentando imprimir o alfabeto. E aí depois ele incrementa. Então, o while ele entra na condição independente que, né, que se for verdadeiro ele entra, na verdade, né? Mas ele vai, por exemplo, incrementar aqui independente do que se colocou, o que é diferente do for aqui no caso, né? É, vamos voltar então aqui agora para o nosso código, para o nosso livrinho, na verdade, gente. Olha quem chegou aqui. Olha quem chegou, Bezinha, dando um hello para vocês. Oi, oi, oi. Que lindinha. Gente, a Bezinha, ela tá vendo o primeiro anime comigo. E é um momento. Não tá assistindo. Eu não tô assistindo porque eu tô lendo Java pras meninas. Então não tem como assistir, fofura, né? Ah lá, olha lá, a Gi, te dando tchau. Então, mas a gente descobriu Spy versus Family. E aí é o nosso anime agora, é um anime mega fofinho. E aí a gente tem curtido, né, B, esse anime. E aí é isso. Agora, e aí vai, isso mesmo. Vejo bastante com meu filho aqui também. Gente, Spy versus Family é muito legal para criança, né? Criança um pouco mais, né? Que já dá mais conta, né, Gi, eu acho. Eu acho ótimo. E assim, pra mim foi muito especial, porque eu tentei não forçar, porque eu gosto de anime, sempre gostei. E aí eu fiquei, não vou ficar colocando, né? Tipo assim, deixa a criança sentir e vir dela. Então veio dela essa história do anime e ela que trouxe o Spy vs Family que eu amo, que é um anime que eu amo, assim. Gosto de anime bobinho, tipo Frieren, Spy vs Family e tal. Então, é isso. Aula de Java também é para ensinar o que você pode ver com seu filho, né? Agora ele tá lá olhando lá os animes dele. Deixa ele. Deixa ele, né? Exatamente. Daqui a pouco ele aparece aqui também. Ah, ótimo. Quando ele aparecer, você me avisa aqui que ele chegou, manda um oi, fala pra gente dar boa noite pra ele também, pras kids. Bom te ver, Gi. Bom, então nesse exemplo que eu mostrei pra vocês, fofa, o CH ele é inicializado com a letra A aqui, né? A gente colocou, ele coloca ele já aqui, e a cada passagem pelo laço, ela é então incrementada aqui nesse mais mais que a gente já viu aqui. Esse processo continua até ele ser igual a Z, né? Maior do que Z. Que na verdade, se for maior, ele vai parar. Então, como no laço for, o while verifica a expressão condicional no início do laço, ou seja, o código do laço pode não ser executado. Isso elimina a necessidade de execução de um teste separado antes do laço. Então, aqui tem um programa que ilustra um pouquinho melhor isso e que dá para a gente entender como que isso vem na prática.
Então, aqui esse código aqui, ele calcula as potências inteiras de 2, de 0 a 9. Vamos colocar esse aqui também lá, para a gente ver no IntelliJ. Aqui. Então, também, o que a gente vai criar, deixa eu ver o nome da classe aqui, chama Power, super a ver hoje, comparando mulheres com persistência, né? A classe chama Power. Então, a gente vê que a gente chama a energia feminina, né? Vamos colocar aqui, então, agora, essa classe Power aqui, que faz exatamente a potência, né, gente? A potência de 2 nesse caso, que é o que ele pediu para a gente. Então, aqui dentro eu vou criar um arquivo, cliquei com o botão direito, nova classe, eu vou dar o nome dela, né, que aí é o que já vem para cá. Já estou adicionando no Git, depois eu vou mandar esse link para as meninas todas no grupo e que eu já vou colocar a classe. Então, a classe Power, aqui ela começa, aqui ela declara o inteiro aqui ela declara o inteiro result. E aqui ela faz um for primeiro. Então, o for, lembrando, aqui é como começa, onde termina e como cresce, né? Aqui. Então, ele começa no i igual a 0, ele vai até o i menor do que 10 e ele cresce cada vez crescendo mais um. E aqui ele fala que o result é um e fala que o é um. E aqui, ou seja, mesmo aqui na verdade ele mudou só o i, né, que ele está decrescendo e aqui ele está mudando o valor. Aí depois ele faz um while aqui falando que o é igual a 0, é maior que 0, e que o result ele é igual ao 2, esse valor vezes o 2, né? Que quando a gente coloca aqui a potência antes, é exatamente isso. Então, o que que a gente tem que olhar aqui? Que eu acho importante. Vamos ver a saída, para a gente ver que nesse caso aqui, o while, ele só vai ser executado quando o for maior que 0, entendeu? Então, quando o for igual a 0, quando o aqui for igual a 0, como vai acontecer aqui nessa primeira linha da iteração do for, o laço while vai ser ignorado. Vamos rodar ele aqui que a gente consegue ver isso na prática. Vou dar um run. Então, ele vai falar que 2 é de 0, a potência 2, a potência de 0 é 1, né? 2 vezes 0 é igual a 1. 2 vezes um é igual a 2. Ele vai dar isso. Vamos esperar aqui. Ele está processando, está aqui no build. Mas essa é a ideia, né? E a ideia é que quando o for igual a 0, ele vai ignorar, né? Vamos ver. Rufem os tambores. Eu estou usando um Mac mais antigão, não deu. O que foi aqui o erro? Não, porque tem uma outra coisa aqui, né, que não está rodando. Nem é o arquivo, esse arquivo aqui de aplicações práticas Java. Vamos até fechar esse negócio aqui. Vamos tentar de novo. Vamos agora, vamos ter fé, vamos, vamos. Gente, o que que é isso? Eu tenho que excluir isso aqui, talvez? Vou excluir isso pra eu conseguir rodar sem problemas. Sou uma pessoa que eu resolvo as coisas tão na ignorância, né? Vamos ver agora. Rodando! Roda, meu bem, não faz isso com a tia ao vivo, pelo amor de Deus. Mas agora vai, já tá rodando as dependências, tudo certinho. Pronto, ótimo. Exatamente isso aqui, ó. O processo rodou.
Então você vê que ele vai rodando até o 9, que é menor, né, do que 10, que é quando ele vai rodando, e que ele não coloca, ele não entra na situação é igual a zero, maior do que zero. Ele entra na situação que é maior que zero, e aí ele vai diminuindo, e aqui ele multiplica. Vocês entenderam isso? Ó, o que que a gente está vendo aqui? Que esse while aqui, ele só foi executado. Vamos repetir aqui para a gente poder entender junto, porque eu também fico perdida aqui nisso. Esse while aqui, ele só foi executado quando o e for maior do que o zero. Então, quando o e aqui, ele é igual a zero, como acontece aqui, na primeira iteração do laço for, que ele começa aqui igual a zero, o laço while, então aqui ele vai ser ignorado, que ele vai ser que é o e igual a i. Então, aqui, quando ele começa no zero, ele é ignorado. Então, ele começa só a partir disso. Então, por isso que ele começou two to the power, to the zero power is one. Então, por isso que ele começou daqui, que é o result, que é o valor do resultado. Ok? Okidoki. E aqui ele tem uma coisa que ele fala aqui, que é sobre essa flexibilidade do laço do Java. É, que você pode usar aqui, por exemplo, a gente tem um for. Obrigada, meu amor, Jetinha. Obrigada, lindinha. Ela adora, gente, mandar beijo para as pessoas. Porque você vê que aqui no início a gente tem um for para fazer uma interação e tem um while aqui dentro. Então, que é isso? A gente usa o laço for para executar quando é um número conhecido de iterações, então que a gente sabia que era só até 9, né? 9 iterações. E eu acho que é mais ou menos isso que difere da gente usar um for e um while, né? Que é o segundo caso. O while, ele entra mais nessa situação, ele é mais adequado quando ele é repetido inúmeras vezes. Não inúmeras, né? Mas às vezes desconhecidas, né? Que a gente não sabe quantas. E tem o do while também, que ele é um laço que ele vai executar pelo menos uma vez, que a instrução vai estar. O while está depois da instrução, então ele pelo menos uma vez ele vai passar pela instrução. Mas eu vou colocar aqui na tela para a gente ler o do while e a gente seguir com os nossos estudos. Vamos para o livro. O laço do while. Então a gente viu o laço for, que a gente tem que saber o número certo de iterações, o while, que só entra quando for verdadeiro, mas é um número, né, que segue por aí. E aí agora a gente vai ver o do while, que ele vai rodar pelo menos uma vez, uma interação ele vai ter. Deixa eu colocar aqui no Zoom também, que é por onde eu gravo para as meninas da internet. Vamos para o livrão. Então, os últimos dos laços do Java que a gente está vendo aqui é o do while e ele é diferente do for e do while, uma vez que a condição é testada no início do laço. O laço do while ele verifica sua condição no fim do laço, ou seja, um laço do while ele será sempre executado uma vez. A forma geral é essa aqui. Então, você primeiro tem o do, que é faça uma instrução, né? Então, primeiro é isso, ele faz a instrução, depois ele vem com a condição, while, condição. Então, embora as chaves não sejam necessárias aqui com as instruções, quando há apenas uma instrução presente, né, elas são usadas com frequência para melhorar a legibilidade da estrutura do while, evitando assim confusão no while, ou seja, não é obrigatório, mas é de bom tom. O laço do while ele é executado enquanto a expressão condicional for verdadeira, igual é nos outros casos, né? A gente pode pensar que ele vai executar uma vez sempre, gente. Eu acho que é isso, né? É o mais fácil para gravar. E o programa que tem aqui, que ele já colocou, é exatamente esse caso. Eu vou mostrar ele aqui dessa vez, porque ele está cortado, vai dar um trabalhinho colar ele lá. Então, aqui a classe chama DWDemo, aqui ele inicia Public Static Void Main, aqui ele está colocando um tratamento de exceções, uma biblioteca de tratamento de exceções antes,
que a gente já viu nas aulas passadas, até super interessante em alguns casos ele coloca. E aqui ele está declarando o char, a variável ch como um char, e aqui ele está executando o undo aqui. Então, ou seja, ele vai rodar essa instrução uma vez antes de chegar no while. Qual que é a instrução? Imprima o texto press a key followed by enter, ou seja, aperta o enter seguida do, aperte uma tecla seguida do enter. E aí, essa letra que a pessoa vai digitar aqui, ela vai vir aqui para dentro, porque a pessoa vai digitar só uma tecla, então vai ser só uma letra, né? Só um caractere, na verdade. E aí, esse caractere vai salvar aqui dentro da variável ch. Aí depois a gente vai colocar o sistema para ler isso, né, aqui e colocar dentro da variável ch, que é esse system in read. A gente também já viu isso nas aulas passadas, tem o system out, que é quando a gente imprime alguma coisa, que é esse print, e o system in, quando o sistema lê e coloca ele dentro aqui da variável. Então, obtém um char. E aí depois vem o laço, olha aqui, ó. Depois vem o laço while, falando while ch for diferente de que. Então ele vai até rodar a primeira vez, ele vai aceitar a pessoa escrever a letra, né? Porque se o while tivesse depois, ele, né, ia ter que apertar alguma tecla para começar. Então é mais ou menos nessa situação. E aí, enquanto não for o quê, o sistema não fecha, né? Que é de quit, né? Muitos sistemas são assim. Usando o laço do while, podemos melhorar ainda um programa de jogo de adivinhação. Esse livro é legal porque ele trata o mesmo código e a gente vai só melhorando ele aqui, né? Eu vou mostrar ele aqui para vocês porque eu acho que eu tenho aqui esse guess, mas aí ele está aqui no guess 4 aqui, guess 4. Eu vou mostrar, eu vou colocar esse novo porque eu acho que vale a pena deixar os anteriores até para pessoal que vai vendo depois, ok? Mas então vamos aqui, é um programa, gente, para adivinhar a letra, né? Então, para o programa adivinhar a letra. E eu acho isso super importante porque eu já fiz muito teste de hackathon, na verdade, e que era, os desafios eram exatamente esses. Faça um código Java para um programa que descobre letras. Então, fica a dica, se você vai participar de hackathons, é esse tipo de programinha que cai lá para você, né? Então aqui vamos colocar o IntelliJ. Gente, final de ano vai chegando, vai batendo aquela coisa de que então é Natal e o que você fez, o ano termina e começa outra vez, né? Eu tô indo na academia todo dia, gente. Porque assim, não fui durante o ano. Assim, ia 2 vezes, ia 3 vezes e tal, né? Aí agora bate aquela culpa horrorosa do final de ano e você faz o quê? Você vai na academia todo dia. Então, reparem se vocês não estão aí tendo esse comportamento aí de culpa igual eu. Não vale a pena, meninas. Não vale. Então vamos agora para o nosso jogo de adivinhação, usando o do Wiley, né? Que é a proposta aqui. E é esse Guess for. Eu já tenho esse Guess aqui, mas eu vou manter ele aqui e vou lançar o 4, que é inclusive meu número da sorte, porque na chamada eu sempre fui número 4. Gente, e aí eu fui fazer a prova de concurso e a moça que estava aplicando a prova, ela tava com a camisa da Grifinória. E aí eu falei com minha filha, Betânia, tem certeza que a mamãe passou no concurso, porque a moça era da Grifinória, a mesma casa que eu. E a Betânia também tá bem confiante, gente. Que a gente lê sinais, não é mesmo? Então, vamos nessa, ok? Deixa eu ver aqui o que que vocês estão falando aqui, porque eu não tava vendo o chat, mas... Ai, Foi eu rindo muito. ai, Dara, que bom que você não me deixa sozinha, rir sozinha. Que bom, que bom, que bom. Bom saber que você. Dara, qual que é a sua culpa de final de ano? O que que você tá fazendo agora? Ah, e Gi, eu não sei se você já saiu ou ainda vai sair, mas um beijinho. Ter você como mestra é maravilhoso, viu? E obrigada por sempre acreditar em mim. E eu acredito muito em você também, tá bom?
Enfim, Culpa do final do ano foi não ter lido os livros que eu queria ter lido. Mas, mas acho que o meu ano foi produtivo, deu para fazer muita coisa. ai, foi. Como você tá, Dara, nesse seu finalzinho de ano? Mas fazia tempo que eu não me sentia assim, então, sabe aquela sensação de que eu fiz o que eu queria fazer, assim, Ai, que na maior delícia. perspectiva que eu queria? Eu tô Super, assim, plena. super. Mas é isso, é assim que você tem que se sentir mesmo. Eu acho que a gente tem que, às vezes, fazer aquela coisa de olhar para o lado, reconhecer onde a gente está mesmo, né? Fala, pô, cheguei aqui, né? Se eu tô aqui, é porque eu tô aqui, né? Então, com certeza, Dara, que bom. Mas aí é isso, aí no ano que vem você já pensou nos livros, aí você já coloca, pô, ano que vem quero ler. Para mim, a leitura, ela tava meio fraca, e aí uma das coisas que me ajudou muito é aqui, né, o Java, que eu consigo ler coisa técnica. Ô, gente, olha isso aqui, dá até um susto, né? A pessoa aparecer que assim. Assim, pelo amor de Deus, meu, assusta a galera Achei aqui. muito fofo levando a água. Tá bom, eu tô terminando aqui, tá bom? Então, beleza, me espera lá, que eu já vou. Aparece bem. Aparece, a gente tomou um susto. Eu tomei um. Eu achei que a gente tem um negócio. Mas, enfim, Dara, Bezinha, deixa a mamãe continuar. É sério. É importante a gente verificar essas coisas mesmo que. Pra gente melhorar no ano que vem, você não acha? Pegar essas coisas assim e ver como que a gente pode fazer para melhorar. Tipo, será que é o horário que eu leio? Será que é leitura física e em vídeo? Você entendeu? Assim, digital, né? Sei lá. Enfim, pensamentos. Bom, esse código aqui, que é o código Guess 4. A pessoa falando Guess 4 também é ótimo, né? Então aqui começou o código. Aí tem aqui tratamento de exceções. Gente, isso aqui usa muito, viu? No Javão, na prática, tratamento de exceções. Porque às vezes é isso, às vezes o teclado, quando tem. Por que que eu uso tratamento de exceções? É porque eu tenho System In. Aqui, ó, System In. Se você tem o System In, aqui ó, System In. Se vocês têm o System In, você vai ter tratamento de exceção. Por quê? No que a pessoa apertou a letra aqui do teclado e apertou Enter, o Enter, na verdade, ele equivale a um caractere. Eu não sei se é barra Q ou barra. Não sei. Eu esqueci agora, mas ele equivale. Então, assim, para ele limpar o código quando for rodar de novo, tem que ter isso aqui. Por isso que tem, tá? Depois ele declarou. É, Pode falar. o Read e o Scanner, qual a diferença entre os dois? Desculpa. Ó, o Read Scanner, na verdade, ele vai depender da saída, na verdade, né? Que a pessoa vai estar tendo. Na verdade, a saída, o input, né? Que a pessoa vai estar recebendo, né? Depende do que você vai estar chamando lá em cima de biblioteca, né? Então, o Read, na verdade, eu não preciso da biblioteca porque ele é nativo no Java. Se eu fosse usar o scanner aqui em cima, eu ia ter que colocar a biblioteca dele, né? Eu ia ter que colocar aqui eu não sei qual que é, mas eu teria que colocar a biblioteca do scanner. Então, assim, é mais isso. O IN é nativo, e aí você só coloca um tratamento de exceções porque tem esse lance dele ler o teclado, entendeu? E, legal, não sabia. Pois é, eu também aprendi isso com o livro, tá vendo? Essas coisas, né? Por isso que Uhum. eu acho que vale super a pena, porque eu não tinha essa visão assim, né? Pra quê, né? E quando a gente entende pra quê, é muito mais fácil da gente programar, sabe? Não sei, Aí, tô sentindo. Aí aqui declarou, né? Declarou CH, declarou ignore e declarou o answer e já falou que ele vale K, né? E ele é um char. Tudo isso aqui é um char. Tudo isso aqui vai ser uma letra. Aqui ele tá fazendo o que ele me ensinou pra gente, que é o do while. Então aqui tem o do que começa aqui e termina aqui, ó, o while, tá vendo? Começa aqui e termina aqui. Tá, aí, ou seja, vai executar pelo menos uma vez isso. Porque para que que a gente usa o do while? Para executar pelo menos uma vez. É para isso. Então ele vai imprimir.
Tô pensando numa letra entre A e Z. Adivinha qual letra que é? Então, isso aqui ele vai imprimir independente na tela, que é para isso que uso do while. Aí aqui ele vai ler o palpite. Aí ele usa o IN, que eu poderia usar o scanner também, né? Que foi o que a Dora falou. Mas aqui eu estou usando a biblioteca nativa, então é o IN. E aí eu só coloco tratamento de exceções. E aqui, como que eu faço isso? Eu coloco CH, que é a variável, igual aqui eu estou fazendo aquela declaração incisiva, né? Falando que ele vai ser obrigatoriamente um char. Mesmo que a pessoa digitasse qualquer coisa, aquilo vai ser transformado em um char, né? E colocando aqui dentro. Aí aqui ele limpa o buffer, que é para isso que serve também o do while. Na prática, quando a gente vai trabalhar com Java, a gente vê que eles usam muito o do while para limpar o buffer. Por quê? Ele obrigatoriamente vai rodar isso aqui, que é o quê? Ignore, que é uma variável que ele declarou aqui em cima, lê o que que tá aqui, qualquer coisa que tiver aqui dentro, coloca aqui dentro do ignore, ok? Qualquer coisa que ele lê aqui dentro, você coloca aqui dentro do ignore, que é a próxima letra, ok? E aí ele vai falar o quê? Aí que vai entrar o while. Enquanto esse ignore aqui for diferente de barra N, que eu acho que é espaço, né? Barra N. Pular a linha, ou coisa assim, Quebra né? de linha, né? Exato. Que é o enter, na verdade, né? Porque o que que acontece? É isso que eu tava tentando lembrar. É o enter isso. O barra N é o enter, porque a quebra de linha é o enter aqui, né? Então, o que que ele tá falando? Ó, lê a letra que a pessoa tá colocando aqui e depois, até ela apertar o enter. Porque senão, a gente ia ficar digitando D, F, né? Ia ficar digitando várias letras. Mas aí a gente digita o D e aperta o Enter para saber se é o D a letra que o computador está querendo. Então, ele vai rodar isso aqui enquanto a pessoa não digitar o Enter, né? Que é isso aqui. Até o ignore for igual ao N, porque aqui é o que ele está recebendo no teclado. System in read. Então, se a pessoa estiver digitando uma letra, né, tipo V, ele não vai travar o sistema. Ele vai continuar recebendo, mesmo sabendo que ele quer só uma letra. Aí depois disso, Dara, tá fazendo sentido para você? Se não tiver, a gente volta depois. Mas acho que quando rodar vai ficar melhor. E aqui, aí Tá ele tem. acompanhando bem. Tá bom, ótimo. Acho que quando rodar vai dar para entender. Porque isso aqui é muito legal ver, porque a galera usa muito o código do while para limpar o buffer, entendeu? Principalmente em sistemas que ficam carregando, que as pessoas digitam, entende? Aí para limpar, usa o do while. Sabe campo de formulário? Eu já usei isso aqui para o Java. É bom quando a gente esbarra numa coisa no livro que existe na vida prática, sabe? Assim, eu acho, pelo menos, né? Que é igual aprender o Teorema de Pitágoras e nunca usar. Enfim, e aí, então ele vai. Isso aqui é o quê, gente? Então, vou repetindo. Aqui ele falou, ó, digita uma letra de A até a Z e você consegue adivinhar qual que é? Será que eu consigo adivinhar qual que é? E aqui ele tá fazendo a gente colocar essa letra que ele tá colocando essa letra que a pessoa vai digitar dentro da variável CH. E aí, esse programa vai receber uma letra até a pessoa apertar Enter. Quando ele apertou Enter, o ignore ele vai ser igual a N, né? Então ele fecha. Que aqui, olha, enquanto for diferente, roda. Enquanto for diferente, pode aceitar a letra. Foi diferente, foi igual a N, ele vai parar de rodar. Aí o if entra aqui, por quê? Aí vamos supor que a pessoa digitou aqui uma letra. Vamos supor que ela digitou a letra D, né? De Dara. Aí a letra D está aqui dentro do CH, que a pessoa digitou aqui dentro. Ele vai falar: o D de Dara é igual à resposta que você está pensando? Se for verdadeiro isso aqui, se o D de Dara for a resposta, ele imprime isso aqui, porque o if é bem isso, ele é um laço que se a condição for verdadeira, ele vai ler isso aqui. Aí ele vai imprimir, sim, você acertou. Se não, ele vai imprimir, desculpe, você
Aí ele vai te dar alguma dica se você tá muito low ou too high, né? Muito baixo ou muito alto o palpite. E vai mandar um try again. E o que que ele vai saber? Porque o que acontece? O CH, que é o char, né? Que é uma variável char aqui, ó, ele até obriga ele a virar char, ele é tipo um número. Então o A ele tá lá embaixo, aí depois vai aumentando até o que é o, né, que é o B, que é o C, então ele é um número que vai aumentando. Então é que ele pode fazer esse if aqui, né? Porque tem como ser menor e maior, né? Essa é uma grande vantagem do char, na verdade, né? Desse tipo de variável. Então, se a letra que a pessoa colocou lá, o chute da pessoa for menor do que a resposta, então tá muito baixo, né? E se não for menor, é maior. Então, tá muito alto. Então, ele só coloca um else aqui, porque se não é menor, é maior, né? Não tem a outra condição. Então, ele coloca um too high e coloca try again. E olha aqui o outro do aqui. Esse do aqui, outro do while. Então, você vai rodar tudo isso aqui pelo menos uma vez. Você vai rodar isso aqui tudo pelo menos uma vez. Até você chegar nessa condição, que é a resposta é diferente do CH. Porque enquanto a resposta for diferente, enquanto essa condição for verdadeira, aí ele continua rodando o programa. Legal esse negócio. Esse lance da gente aprender as equivalências, igual, diferença, é para isso que usa. É para exatamente isso que usa. Então, assim, enquanto essa condição for verdadeira, ou seja, enquanto a resposta for diferente do chute, que é o CH, que é a letra de D de Dara que a gente está colocando, você vai rodar isso tudo. Você vai rodar o programa de chute até quando isso aqui não for verdadeiro, que é o quê? Quando a resposta for o chute. Aí ele para de rodar. Então, assim, quando tiver programa de hackathon que pedir para você faça um programinha que receba uma letra ou receba um dado e processe ele, porque ele tem que rodar pelo menos uma vez para receber. E aí você pode usar o do while, pelo menos para criar o enunciado da tarefa e é uma forma mais fácil de se fazer isso de longe. Vamos ver aqui como é que está o nosso livreto, mas a gente já está chegando no finalzinho de hoje. Eu gosto desse jogo de adivinhação porque no final ele vai ficar bem mais legal do que a gente está vendo aqui. Então aqui a gente viu o laço de adivinhação. Deixa eu rodar. Deixa eu rodar principalmente para Má aqui. Meu Deus! Que crime! Ela põe tudo lá e não roda. Que vergonha, Nelise. Esperava mais de uma javeira como você. Bom, vamos rodar aqui no Java aqui o programa. Botãozinho direito, run. Você pode dar um debug, né? Colocar umas bolinhas para você ver como é que ele vai lendo cada parte. Mas aqui a gente quer ver resultado. Vamos ver aqui. Tá construindo, build. Deixa ele ir. Ótimo, aí ele rodou. Olha aí, tá vendo? Ele, ele gera a instrução, ele roda a instrução independente da condição. Eu só coloquei ele para rodar e ele já foi a condição, que é o quê? Tá vendo aqui, ó, System Out Print. Estou pensando numa letra entre A e Z. Adivinha qual que é? Vou colocar a letra D de Dara. Desculpa, você tá muito baixo. Try again. Então tem que tentar uma outra letra. Vamos tentar o G. E aí eu aperto Enter. Vocês não estão vendo, né? No teclado. Aperto Enter. Que é a condição ali do while. É muito baixo. Uai. Então é o A? Tá antes do D? Não. Chulau. É Lau, né? Então, fala uma letra aí, Daro. Foi D, A, bota B. B. Meu Chulou. Deus. Olha aqui, ó. D e D. Ó, o A não é.
Vamos com o M. Gente, No caso, o A seria o topo e o Z seria o baixo? eu acho, né? Porque o baixo é um número menor, não faz sentido para você? Então, Verdade. low é baixo. M é muito alto. Então, ele tá antes do M. A, B, C, D, E, F, G. Eu já falei G. Já. É, Não, F, G. nem vi. Aqui, ó, G, low. Então, low. Então, e depois G, H. Não. I, J, Entendi K. todinho. Acertei, era o K. E tava escrito aqui. Eu esqueci, tá vendo? Olha isso, gente. Olha aqui, gente, estava escrito, eu ignorei, ele declarou aqui a variável, mas eu preferi não olhar para poder fazer a adivinhação, fazer o teste com vocês. Mas eu queria te mostrar que estava aqui, eu que sou lerda, e passei a lerda para a lerdidão minha para todos vocês aqui. Enfim, mas é divertido esses negocinhos de adivinhar a letra, né? Joguinhos para se fazer com Java. Agora vamos voltar aqui pro livro, agora que a gente já viu a letra K. Eu podia ter colocado a letra D de Dara, né, Dara? Só pra você ficar feliz, né? Vamos voltar aqui. Bom, agora que a gente já rodou aqui, a gente viu que a letra era K, e aí quando deu a K, pronto, ele fechou o do while, né? Observe outra coisa interessante nesse programa, que há dois laços do while, a gente viu, né? O primeiro laço, ele é até o usuário adivinhar a letra. Então, que é aquele grandão lá. Então, ele fica rodando, 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 até a pessoa adivinhar de alguma forma a letra. O segundo, while, é, ele pede uma explicação, que é o quando ele vai colocar a tecla Enter, né? Então, o segundo while, ele descarta qualquer outro caractere do buffer de entrada, o do, ou seja, porque eu posso digitar qualquer outra coisa, e ele só vai ler se for o Enter, ok? Ele ignora qualquer tecla, porque a tecla que ele quer para rodar o processamento, para jogar a variável dentro do CH é o N. É isso que ele quer. Então, esse é o segundo laço do while, né? Por isso que a gente usa para limpar o buffer. Porque eu posso colocar alguma coisa lá para ler, pode ler o que tiver aí dentro. Mas quando a página atualizar, você apaga tudo que tem lá, né? Você ignora, entendeu? Então, assim, por isso que a gente usa essa técnica do while para limpar o buffer. Então, como explicado anteriormente, a entrada do console fica em buffer de linha, ou seja, você tem que pressionar o Enter antes dos caracteres serem enviados. Pressionar o Enter faz uma sequência de retorno de carro alimentação de linha, que é uma nova linha, que vai ser gerada. Esses caracteres ficam pendentes no buffer de entrada. Além disso, se você digitar mais de uma letra, que é isso, né, para a pessoa não ficar digitando, ela só tem que adivinhar uma. Então, assim, se a pessoa digitar mais de uma aqui, ó, além disso, se você digitar mais de uma tecla antes de pressionar Enter, elas também vão ficar no buffer de entrada. Então, o laço em questão, ele vai descartar esses caracteres e vai continuar lendo a entrada até o fim, até ser alcançado. Se eles não fossem descartados, também seriam enviados para programas como um palpite, né? Então, eu ia poder enviar o nome seu inteiro, né, Dara? Podia escrever o nome inteiro. Não é isso que o programa quer. Então, para ver o efeito disso, se a gente remover o laço do while interno, a gente não vai conseguir. No capítulo 10, a gente vai aprender mais sobre essas formas, como que elas são descritas e maneiras de entrar no console, como o scanner, que é o que você comentou. No entanto, ou o read, né? No entanto, o uso do read aqui dá uma ideia de como a base do sistema, né, de entrada e saída do Java opera. Mas no 10 a gente vai ver bem o scanner. Agora vamos lá, melhore o sistema de ajuda em Java.
Vamos copiar o Help Java num novo arquivo que chama Help2 Java. E aí a gente vai alterar a main. O que que é a main aqui? Para que ela tenha um laço de exibições das opções. Então, em vez de ser um if, que é o que a gente usava, um else if, a gente vai colocar o do, ele vai rodar aqui esse mapinha, né, para a pessoa poder digitar um se quiser aprender sobre o if, o 2 se quiser aprender sobre switch, o 3 sobre for, o 4 sobre o while e o 5 sobre o while. Então, dependendo da letra que a pessoa digitar no programa, ele vai rodar uma explicação, né? E aí, aqui essa opção que a pessoa escolher, ele vai salvar dentro de choice, que é o sistema vai ler. E aí, ele vai rodar isso pelo menos uma vez, e depois ele vai fazer o quê? A limpeza do buffer aqui, ó, ignore e char, né, para escolher só uma letra aqui, só um número no caso. E enquanto a pessoa não apertar o enter, ele vai rodar o programa, mesmo caso. E aqui saindo do outro do, que é esse aqui, das opções, quando ele sair daqui, se a escolha for menor, a escolha tem que estar entre um. Aqui é para você ver como é que o while ele é interessante, né, gente? Olha só. Eu posso colocar o que eu quiser aqui dentro do while de instrução, né? Então ele coloca aqui que a instrução é isso aqui é um i, né? Essa barra aqui é um i. Então, a escolha ela tem que ser menor do que um e, ou seja, tem que atender às duas condições, maior, não, ela tem que estar entre menor do que 5, né? Entre um e 5. Então, observe que um laço do while, ele é alinhado, usado para descartar qualquer caractere indesejado, que é esse aqui, que eu mostrei para você, que ele limpa o buffer de entrada e que após essa alteração, o programa vai entrar o quê? Num outro laço, exibindo o menu, que é esse menu aqui. Enquanto a pessoa não digitar, ela vai poder digitar o menu aqui para ela escolher, né, uma resposta do que ela vai querer entre um e 5, né? Lembra que eu falei i? Então aqui ele vai exibir o menu entre um e 5. Aí ele está pedindo para a gente expandir a instrução switch, que a gente estava usando o switch. O switch é aquele que faz aquele tipo de mapa. A gente põe a opção e aí ele vai dar a escolha, né? Então, quando tiver um número certo de opções, né? Então, aqui ele tem um caso switch. Então, dependendo do choice que a pessoa salvou aqui, dependendo do choice que a pessoa salvou aqui, se ela digitou, eu quero saber mais do for, aí ela digitou o número 3. Aí ela colocou, aí ele vai colocar o número 3 aqui dentro do choice. Aí o switch vai falar: "O que que você tá querendo? Número 3, beleza. Vou direto no case 3. Porque o bom do switch é isso, que ele funciona igual o switch de redes mesmo, né? Ele já vai pro caminho menor, que é o case 3 aqui. Aí quando ele entra no case 3, o que que ele faz? Ele vai imprimir. Ó, o for, que é o que eu queria saber, ele tem essa seguinte estrutura. Ele tem aqui um início, uma condição e uma iteração. Uma condição que é onde ele finaliza, né? E aqui ele tem um papel de statement, né? De fazer uma declaração, né? E aí o break é usado no switch. Então, sempre que eu coloco um case, eu tenho que colocar um break com ponto e vírgula no final. E no final a gente põe o default, né? O switch tem a versão default. Mas aqui ele está falando, ó, observe que não há uma instrução default presente nessa versão, já que o laço do menu assegura que uma resposta válida seja inserida. Não é mais necessário incluir uma instrução default para o tratamento. Olha que massa, Importante. né? Agora tudo fez sentido, né? Por quê? Por que que eu estou usando o do while? Porque aqui ele vai, a situação, eu não preciso mais usar o default, que é o caso da pessoa digitar um não sei, né? Então, não tem esse caso mais aqui. Ela vai digitar o número, porque eu vou limpar, eu vou fazer um tratamento de exceções, eu vou limpar. Ô, gente, olha isso aqui. Ai, meu Deus! Dara, não sonha com isso, tá? Não sonha com isso. Bezinha, é mais 10 minutinhos, tá bom? Mamãe quer terminar esse código. Pedro, te vejo na câmera, garoto. Moção. Bom, agora não. Ó, mamãe precisa do seu apoio, tá bom? Obrigada. Eu preciso de 15 minutos aqui, tá bom? Obrigada. Pode.
Tudo bem, depois eu vou fazer esses 15 minutinhos. Ai, da área desafios da maternidade. E aqui ele tem o Help 2 todinho pronto. Vamos jogar ele no IntelliJ, que eu quero ver isso para a gente poder terminar. No break. Que aí quando eu for fazer o break, eu vou explicar outras coisas, beleza. Então a gente vai até aqui. Show. Bora pro IntelliJ. Dara, antes de tudo, eu já queria te agradecer de coração por você estar aqui comigo. É muito bom ter apoio, companhia. É tudo de bom, de verdade, viu? Obrigada já de. Eu que agradeço pelo tempo, pela disponibilidade, que você explica muito bem, é muito bom. Menina, quando eu explico, se eu falar que eu aprendo 3 vezes, você acredita? Às vezes a pessoa Eu fala assim, acredito. nossa, a Ania é tão altruísta. Mano, não. Mano, total, eu aprendo muito. Eu fico igual agora, eu tava assim, nossa, no ar, ele realmente, ele evita o default, sabe? É tipo assim, são insights, pequenos insights do tratamento de exceções que eu lembrei hoje, do nada, né, também. Bom, vamos pegar aqui então o códigozinho aqui do livro, e aí ele chama Help quem? Vamos pegar aqui, ó. Ele chama Help 2 Java. E é isso. Eu acho que hoje você falou uma coisa importante da gente falar as coisas, né? E ter jogado. E eu acho que você viu, né, Dara, que para você funcionou também, né? Sim, Ter colocado para fora as coisas que você queria, né? Nesse ano, assim. Eu acho que é esse tipo de coisa, né? Que vai ficando pra gente, né? fundamento de 2025. Exato. É engraçado, assim, que as pessoas costumam ser mais pessimistas, assim, não sei. Mas eu tô tão otimista, assim, sabe? Com as coisas, com o mundo, assim. Eu fico até com medo, assim, que eu não sou tão assim, sabe? Mas, enfim. Vamos lá, Help. Help 2. Help 2 é o programa de ajudar a ver qual que é a letra, né? Me ajude a adivinhar a letra. Deixa eu pegar aqui. Pronto, então é isso. Ele é um sistema melhorado. A gente começou usando For, depois a gente usou Switch, ele continua aqui no Switch, mas ele teve essa diferença no default, que é a grande sacada, né, mesmo. Aqui ele tem o Do, né, onde ele colocou aqui as escolhas das opções, onde ele está colocando, ou seja, isso aqui vai rodar de cara para a pessoa, o que é muito legal. E o segundo do é para você rodar todo o programa, né? Então, um roda só que o buffer também, esse roda todo o programa com as opções, e o segundo do que é isso que a gente viu, que é para limpar todas as outras teclas. Então, todas as outras coisas que a pessoa digitar, ele não vai ignorar completamente se não for o enter aqui, para passar para o próximo. Vamos rodar ele aqui, o Help 2. Run. E vamos ver o que que ele dá. A gente queria ver a opção for, né? Que ele explica. Vamos tentar aqui, ó. Então, aqui, ó, ele já rodou aqui. Helpion. Por que que ele chama Help esse programa? É um programa de ajuda para lembrar como que faz, né? Como que usa, né, esse tipo de laço. Então, eu quero aprender a usar o laço for. Então, eu vou apresentar o número 3. Digitei o número 3. Vamos tentar digitar outros números. 4, 5, 6. E vou apertar o Enter. Aí ele rodou a condição do 3. Porque ele me ignorou. Ele me ignorou, meu Deus. Ele chega a rodar, né? Ele só realmente ignora. Ele ignora. Esse é o programa perfeito, na verdade, né, Dara? Porque o ruim é um programa que trava, né? Que buga. E aí fala, poxa. Mas ele não importa se a pessoa digitou o primeiro 3 ali, tá ali, né?
É isso. Aprendizados do dia. Bom, mais um Javão lido, entregue nessa terça-feira maravilhosa. Hoje não é segunda, né? Hoje é terça-feira. Mas estamos aqui. Final de ano chegando, Dara, mais uma vez. Ai, que energia boa você tem, viu? Semana que vem vamos de segundinha, tá? Pra gente entrar pro Natal maravilhosa. Terminando, vamos ver se a gente consegue terminar o capítulo 3. Aí, todo esse mundinho, então, O que que fica é, melhor, esse povo Dara? que só gasta, né? Pra você é Ah, melhor segunda ou terça? tanto faz, na verdade. Tanto Tá. faz eu tenho o curso, mas eu tô furando meu curso. Mas é rapidinho e Eita. eu acho que a gente aprende tanto, né? Lendo um pouquinho. Eu vou, inclusive, não vou esquecer de mandar agora o Git no grupo para você subir lá para o seu Git também. Porque aí, quando alguém for te ver assim, já tem lá quanto do seu GitHub tem em código Java, entendeu? Entendi. Tá bom. Tá bom? Que aí você já dá um push lá para você e já dá uma incrementada, porque você tá lendo aqui comigo, é isso. Tá bom? Bom, bom. Deixa eu aproveitar para perguntar. Vai ser sempre esse horário ou vai trocar? Porque acho que da última vez foi às 6, né? Pois é, na verdade, as meninas amar, por isso que ela entrou e saiu rapidinho até, ela prefere nesse horário, a Gi também prefere nesse horário. Então eu vou tentar pegar mais firme nesse horário, porque aí eu acho que as outras meninas também vão conseguir participar, Vou mentir, não. né? Eu acho que Tá é bom. melhor. Eu também acho que é bom. Então, assim, tem as semanas que eu não, que Betânia não está com o pai, então ela está comigo, mas eu acho que a presença dela só dá um glow, né, para esse encontro de mulheres. Afinal, ela é uma mulher também, né? Ô, Dara, mais uma vez, muito obrigada pela sua presença maravilhosa, incrementando várias coisas e aprendendo junto comigo. E até semana que vem. Boa semana para você. Tchau, tchau. Boa semana para você também. Muito obrigada. Beijo, obrigada. Tchau, gente!